Vamos voltar a falar da cúpula do clima da ONU para a gente falar, acima de tudo, sobre a saída do presidente eleito Lula à COP27 no Egito. Por isso, a gente vai falar agora com Denilde Holzhacker, que é cientista política e também professora de Relações Internacionais da ESPM. Professora, muito obrigado, viu? Obrigado por ter acordado cedo, por estar aqui conosco na CNN Brasil. Bom dia. Bom dia, Renan. O prazer é meu estar com vocês. Prazer é todo nosso. Acho que a primeira pergunta que eu tenho para a senhora é com relação à agenda do presidente eleito. Ele vai ter encontros, com governadores da Amazônia, vai fazer também pronunciamento na ONU e tem reuniões com chefes de Estado. O que tudo isso, toda essa participação e toda essa agenda indica acima de tudo? Olha, indica, acima de tudo, que há uma grande expectativa internacional para que o Brasil volte a liderar e a participar ativamente das questões que envolvem as questões climáticas. Então, havia já uma expectativa, de que se tivesse essa vitória, como foi confirmado do Lula, teria uma mudança na política externa brasileira e que essa mudança seria de participação maior, envolvimento, ganhar um protagonismo que o Brasil sempre teve, numa agenda em que é central para o Brasil, mas é também central para o mundo. Então, mostra o prestígio dado ao presidente eleito, mas também a expectativa sobre o país, sobre que o Brasil volte para a cena internacional como um ativo negociador e capaz de construir pontes e construir cenários que leve ao desbloqueio dessas pautas, que são pautas importantes. Pois é, professora, a gente está discutindo bastante, os estados que compõem a Amazônia Legal, pedindo uma participação maior nos cofres estaduais desses recursos que muitos países até investem, para a manutenção da Amazônia. Há alguma bifurcação nesse caminho, porque recursos são necessários para a manutenção da floresta, mas há alguma na legislação, talvez, alguma coisa que indique de quem é a responsabilidade maior nesses casos, se de governos estaduais, de governos federais, a quem compete a gestão desses recursos também? Olha, são recursos compartilhados, Então tem o papel dos governos estaduais, mas tem com certeza o papel do governo federal na liberação de recursos e no aporte. Além disso, a gente passou vários anos não recebendo recursos externos, que estavam bloqueados em função da própria política brasileira ambiental, em que não se comprometia com algumas das demandas internacionais. Então, agora, com a vitória do Lula, a gente já teve anúncios de países que vão começar novamente a liberar recursos do Fundo Amazônico e, com isso, os governos estaduais podem implementar políticas e ampliar as ações que são importantes para a defesa ambiental. Acho que a gente tem que olhar que a questão ambiental ela tem que ser um envolvimento não só dos governos, mas também da sociedade civil. A gente vê isso na cúpula, uma participação intensa da sociedade civil e principalmente a sociedade civil brasileira, porque é uma necessidade de ação coletiva. Então, com isso, não é nem de um nem do outro, mas de todos os principais atores para que a gente tenha avanços. Agora, é fundamental que o governo federal esteja alinhado a essas ações e esteja alinhado a uma demanda internacional também, Se a gente não segue ou não se compromete em ações de defesa ambiental, de diminuir desmatamento, em mudança de padrão energético, a gente também fica sem acesso aos fundos internacionais e, com isso, afeta as políticas internas. Professor, essa reaproximação do presidente eleito Lula a outros atores internacionais em busca também de acordos, em busca de financiamento,
é favorável, obviamente, ao governo federal, mas a gente tem também a presença, como a Stephanie perguntou à senhora, com relação dos governadores que estão aí participando. Obviamente, muitos desses governadores têm boa parcela da floresta amazônica em suas regiões, sob suas gestões. Então, eu queria saber qual que é a importância dessa aproximação agora do atual presidente, do próximo presidente, presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, e também dessa coparticipação dos governadores, desses diversos atores, acima de tudo, tentando encontrar soluções e caminhos. É um momento de extrema importância. Sim, é um momento de muita importância, né? Você tem que ter um alinhamento, primeiro, entre a esfera federal e os governos estaduais para que, de fato, a gente consiga implementar. E os governos estaduais também têm um papel importante, porque a implementação dessas políticas, a lógica de avanços depende de que os estados, de fato, apliquem os recursos de forma mais adequada. E tem uma discussão que os governos estaduais têm um papel importante, que é como conciliar, de um lado, a preservação, o fim do desmatamento, mas também ações que dê sustentação econômica para esses estados. Então, essa dinâmica, né, de considerar, de um lado, as questões e as pressões de setores econômicos, mas também a lógica de desenvolvimento ambiental, tem que ser vista e ela tem que ser compartilhada. E por isso que eu acho que eu insisto que a questão não é só dos governos estaduais ou do governo federal, é também do conjunto da sociedade, inclusive dos atores privados, não só da sociedade civil ambientalista organizada, mas também dos atores privados nessa construção de uma política. Acho que a gente tem hoje um momento muito favorável para o Brasil conseguir avançar, né, nesse debate. Sim. E conseguir também se aliar à lógica internacional, né? Como que nós podemos ser um protagonista não só para receber pressões, mas também para mostrar o que é possível ser feito. Então, acho que a gente tem aqui um momento de muita oportunidade. Um momento de muita oportunidade sobre esse processo. E é um assunto certamente sobre o qual não cabe uma queda de braços, né? A gente não está falando aqui de um cabo de guerra, é preciso união e parceria, porque é um assunto comum a todos nós. Vou agradecer a Denilde Rose-Hacker, ela é cientista política, professora de Relações Internacionais da ESPM. Um ótimo dia para a senhora. Eu que agradeço, obrigada.